Você já teve aquela sensação estranha que você vive em um país e o governo e a grande mídia vivem em outro país totalmente diferente do seu? Quando você vê a grande mídia e o governo falando, é a menor taxa de desemprego da história. Quando você olha a renda média de R$ 3.722. Aí quando você olha para a sua vida, você vê que está cada vez mais difícil viver, as suas dívidas aumentam. Quando você vai no supermercado, você tem dificuldade de comprar o básico, na feira então nem se fala. Quando você olha para a sua rua, você vê muita gente, muita população de rua. Aliás, esse é um grande problema nas cidades brasileiras hoje, a população de rua que aumenta cada vez mais. Outro número que aumenta cada vez mais, as pessoas fazendo Uber, simplesmente para poder pagar suas contas. E mais do que isso, quando você olha ali, a gente percebe um número cada vez maior de pessoas fazendo simplesmente bico, trabalhando na informalidade para poder comprar o almoço do dia de amanhã. É sobre isso que eu quero falar, como a estatística vem estragando o Brasil e o Brasil se tornou um grande país da mentira. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político aqui do Instituto IBESP, fazendo aqui o meu 7x0, todo dia trabalhando para poder trazer informação para você. De segunda a sábado, trabalhando muito, no domingo eu paro para tentar gravar um vídeo, para trazer um pouco mais de informação. E hoje eu quero falar sobre matérias que saíram no jornal que acabam batendo de frente com as pesquisas internas que nós temos aqui. Então, matéria que saiu no jornal, no G1, o Globo, dizendo que a gente tem aí uma das menores taxas de desemprego da história, 6,1% apenas dos brasileiros estão sem emprego, procurando emprego. Então você coloca aí de cada 100, você imagina, 6 pessoas. Faça você esse teste, converse com as pessoas e vejam se elas estão todas trabalhando, né? Todas as pessoas acima de 14 anos. E quando você olha também, tem outro problema que a gente pode falar que é da renda média. Então a matéria que sai é que a renda média do brasileiro é de R$ 3.722. Vamos fazer aqui um exercício analógico aqui, tá? Você está sentado de um lado da mesa, eu estou sentado do outro lado da mesa, o seu prato está vazio e o meu prato está com 2 picanhas. Sim, aquela picanha que você não recebeu, as 2 estão comigo nesse momento. Na média, cada um vai comer uma picanha, mas na verdade eu estou comendo 2 e você não vai comer nenhuma picanha. Por que isso acontece? Quando a gente olha a média do salário, você pega a grande maioria dos brasileiros que tem vencimentos até R$ 2.000. Em compensação, você tem a nata do funcionalismo público ganhando 50, 60 mil reais. Quando você pega diretorias e secretarias de prefeituras, ninguém ganha menos de 5 mil reais. Então, tudo isso puxa o salário muito para cima. Quando você olha, por exemplo, a gente já teve caso que saiu na grande mídia. Quando a grande mídia quer fazer o trabalho dela, é interessante que ela faz muito bem. E ela fez uma matéria, não vou citar o nome da jornalista mesmo, porque ela foi punida por escrever uma verdade. Ela mostrando que uma juíza em um estado do Brasil teve um vencimento mensal de 600 mil reais. Então, se ela teve 600 mil reais de vencimento, quando você pega a média, sim, no final das contas, até parece que todo mundo no Brasil, em média, quando você conversa com uma pessoa com a outra, quase todo mundo, na média, ganha cerca de 4 mil reais. A gente sabe que isso é uma mentira, porque quando a gente pega o salário de auxiliares de escritórios, balconistas, comerciantes, de pessoas que trabalham, os comerciários, as pessoas ganham R$ 1.800. Às vezes tem ali uma comissão ou outra, mas o salário realmente é esse. E existe um grande problema no Brasil hoje. As empresas não conseguem pagar mais, apesar de muitos deputados de esquerda, principalmente, achar que o comerciante, o empresário é milionário. Não, às vezes ele não ganha salário, ele fica devendo no banco para poder pagar, como eu paguei no dia 7, agora de maio, no 5º dia útil, pagar o salário do pessoal. E aí, como eles acham que todo mundo é muito rico, né, o empresário é muito rico, como se os empresários fossem todos donos da Ambev. Não, a grande maioria são manicures, são donos de empresas como a minha, uma pequena empresa. E aí, quando você pega essas pessoas, a grande maioria ganha um salário baixo. O problema é que o empresário, que é a grande maioria dos empresários, eles não conseguem pagar mais para os seus funcionários.
Os seus funcionários, muitas vezes, a maioria das vezes, merecem receber mais e precisam receber mais. Existe hoje um problema seríssimo. E esse problema seríssimo se chama governo. O governo hoje ele leva 8% de fundo de garantia para colocar num lugarzinho, numa conta da Caixa Federal, rendendo abaixo de qualquer investimento idiota que você possa fazer no mercado financeiro, para um dia, quando o funcionário for sair do emprego, ele ter acesso a esse dinheiro totalmente desvalorizado, que podia estar na mão dessa pessoa, ela fazer o investimento dela, ela podia gastar com o que ela quisesse, comprar um presente para a mãe dela no dia de hoje, domingo, dia das mães, parabéns a todas as mães. Mas isso não acontece porque o sócio, o grande sócio do país, dos empresários, que é o governo, que ninguém olha para isso, está lá. O outro problema é o INSS. Por que não você não pagar diretamente nas mãos do seu funcionário esse dinheiro do INSS e ele faça a sua poupança? Aí você fala, mas as pessoas não vão ter capacidade de fazer poupança. Por que não? Por que você acha que as pessoas, todo o dinheiro que ela vai pegar, ela vai jogar na Bet, que aí sim o governo fez questão de aprovar isso? Eu vi essa semana o Fernando Haddad falar que isso era um problema seríssimo, sim. O governo Lula aprovou a questão da Bet, que é um absurdo. Mais do que isso, fez questão, o que eu vou fazer então com as Bets, já que está aprovado? Não, eu quero imposto. Então hoje você tem uma empresa que é um computador, que fatura milhões de reais, inflaciona o futebol brasileiro, que de qualidade é horroroso, com jogadores horríveis, ganhando mais de 1 milhão, porque essas Bets estão dando dinheiro, porque o dia que cortar esse dinheiro, todo mundo passa fome. Em compensação, as empresas que dão muito emprego e não faturam tudo que fatura uma Bet, não tem essa possibilidade. Então esse é um grande problema que a gente tem quando a gente fala de renda média. O outro problema que eu quero tocar aqui é na questão da menor taxa de décadas de 6,31. Como é que pode? A grande matéria do G1 era o seguinte: como pode um país que tem a menor taxa de décadas e com salário médio de tanto, as pessoas estarem reclamando? Eu convido a você que escreveu essa matéria, meu amigo, minha amiga, venha para o mundo real, saia do seu castelo, vá no supermercado e comece a ganhar o salário da pessoa que trabalha numa empresa normal e vá fazer suas compras no mercado. Aí você vai entender por que essas pessoas estão cada vez mais endividadas. E é interessante que uma matéria depois dessa matéria mostra que 30% dos brasileiros estão endividados, mas sem condições de pagar a dívida. Quando a gente fala de endividados, passa de 50% os brasileiros que têm dívidas e não conseguem pagar. Mas 30% já jogou a toalha e fala, não, é impossível pagar minhas dívidas. E aí qual que é a grande ideia que o governo tem? Vamos pegar aquele FGTS, que é um assalto no bolso dos brasileiros, né? Um assalto, e não foi criado por esse governo, nem por outros, foi criado lá atrás. E o governo sempre cria um motivo muito interessante e muito legal para criar um benefício, que parece um benefício, que todo mundo hoje tem medo de ser tirado. Sendo que seria uma coisa essencial ser tirada e a incorporar no salário das pessoas. E as pessoas não conseguem entender assim, olha, como é que pode? O Brasil não está funcionando com tantas coisas boas. Aí você fala, não, Marcelo, mas isso quem escreveu foi de repente ali um jornalista de esquerda. Não, eu falo isso para vocês, porque durante essa semana eu estava apresentando uma pesquisa, um consultor político chegou para mim, Marcelo, tenta me explicar, porque eu não consigo entrar na minha cabeça. Como pode um país que tem uma taxa de desemprego tão baixa, com um salário médio tão bom, as pessoas estarem reclamando? Então, veja como essa narrativa, ela incorporou de uma forma que as pessoas acreditam nisso. Ocorre que essa taxa de desemprego, ela é muito, muito contestada, eu venho contestando ela há anos. Eu já comentei aqui sobre a pesquisa que nós fizemos aqui no IBESP, e a pergunta que nós fizemos foi a mesma que o IBGE faz. Na sua residência, no seu domicílio, existe alguma pessoa com 14 anos ou mais desempregada e procurando emprego? O nosso número foi de 32,1%, ou seja, de cada 100 casas, 32 casas tinha uma pessoa que, eu estou desempregada. O que acontece hoje quando você vê uma taxa de desemprego de 6,31%? Aquele engenheiro que é formado, fez um monte de cursos, se ferrou, pagou curso por fora, fez especialização, ele não consegue um emprego e aí ele pega e vai fazer Uber, porque ele tem conta para pagar. No outro dia ele tem supermercado para fazer.
Ele já tirou o filho da escola pública, ele já tirou o convênio médico. Outra coisa que a gente vem percebendo, as pessoas tirando os filhos nas pesquisas nossas, tá? Nas pesquisas nacionais você não vai ver esse dado, mas a gente não pode ficar apresentando, eu vou falar só de forma genérica isso. As pessoas tirando os filhos da escola particular, passando para a escola pública, primeiro gasto que eu vou fazer. Segundo, a questão do convênio médico. Também ninguém vê isso. Isso aí é um número que está escondido, que um dia explode. Aí as pessoas, por que o SUS está tão lotado? Porque as pessoas estão cortando o convênio. Por que as escolas estaduais e municipais estão com tantos alunos? Porque os pais estão tirando os filhos das escolas particulares. E aí quando você chega e vê essa questão, você vai entender. Esse cara que está fazendo Uber, que já cortou tudo, ele não consegue o encaixe. Só que ele não é dado como desempregado. Ele é dado com alguém como está com atividade. Então todo mundo que está fazendo um bico, seja lá o bico que for, ou seja lá o Uber, seja aquela pessoa que está no Bolsa Família, um beneficiário, que não está ativamente procurando um trabalho, e aí quando a gente vê ativamente, nós temos um outro problema. Como é que você detecta esse trabalho? É com uma pesquisa, como foi feito o IBESP, porque a gente fez uma pesquisa com mil brasileiros em 27 estados do Brasil, é assim? Ou será que eles vão no PAT, onde você tem, cada município você tem ali o PAT, onde tem as vagas, e as pessoas vão lá procurar vaga. O que acontece muito hoje é que tem muita gente que quer trabalhar, engenheiros, por exemplo, e a pessoa chega lá, quando ele vai procurar um emprego, tem um emprego para ele ganhar R$ 1.600, R$ 1.700, que é um trabalho de balconista de um comércio, que é o comércio está precisando de um balconista, de um pizzaiolo, de alguma coisa assim. E aí, está faltando trabalho. Sim, está faltando trabalho para mão de obra mais barata, e aí essas pessoas perceberam que é mais fácil eu fazer 3 bicos no mês e ganhar um benefício do governo, que eu ganho igual ficar 25 dias trabalhando atrás do balcão de um comércio. Então o que está acontecendo isso hoje? A mão de obra está difícil, não é porque não tem mão de obra, é porque hoje o salário que as empresas conseguem pagar é baixo, as empresas não conseguem pagar mais, porque as empresas também estão cada vez mais endividadas, apesar do governo não perceber isso. E não é só esse governo, isso vem desde a redemocratização do país, quando o governo começou a tomar dinheiro da sociedade para poder fazer benefício. Ou seja, ele está te dando o direito de eu dar o dinheiro para uma pessoa que está na rua pedindo, porque hoje fala, não dá dinheiro, não alimente a mendicância. Você dá para o governo, que cria uma estrutura caríssima de pessoas aqui ganhando salários altos, que aumentam o salário médio do Brasil, para depois ela mandar um pouquinho para essa pessoa através de uma bolsa, através de um serviço social. Então, mentiras que nós temos no Brasil absurdas. Renda média é uma mentira que a gente tinha que acabar com isso, tinha que mostrar realmente quantos brasileiros recebem até um salário mínimo, quantos tal. A média não importa. Nós temos que entender que 40% recebe menos de R$2.000 no Brasil. Ponto final. Essa é a verdade do Brasil, e esses R$2.000 a pessoa não consegue mais sobreviver no Brasil de acordo com o tamanho que está isso. Então, o que é que a gente consegue assim? Para finalizar, até para não me alongar muito, a gente percebe que a mentira sequestrou o debate público no Brasil. A mentira governamental, que não vem desse governo apenas, vem desde 1985 e também no período militar. Aliás, o Brasil parece que nasceu de uma mentira. A proclamação foi uma mentira, a proclamação da República, e depois dessa mentira toda, a gente vem só alimentando mentira atrás de mentira, com dados oficiais, criação de agências, e aí sim Fernando Henrique fez esse favor horroroso para o Brasil, cria-se uma agência nacional de saúde, por exemplo, que não briga por quem paga o convênio, mas briga pelas empresas de convênio que cobram quanto quer, e aí está acontecendo que o mercado já sabe. As pessoas não conseguem pagar, vão saindo, os médicos não querem mais atender por convênio porque recebem pouco, vão saindo, e assim a gente vive nesse país da mentira, que não tem solução enquanto nós não tivermos alguém que sente lá e fala assim, precisamos passar uma borracha em tudo isso, até brincando com o caso do detergente, precisamos limpar o país com um detergente, dar uma limpada muito, muito grande nisso. A gente não pode mais ter uma diferença salarial tão grande como a gente tem no poder público, como a gente tem com o poder privado. Você não pode um auxiliar de uma prefeitura ganhar um salário 2 vezes maior do que um balconista, que também faz um trabalho ali de atendimento administrativo, por exemplo. Não pode acontecer isso, mas para isso a gente tem que ter uma grande reforma
no Brasil. Eu sou a favor de uma reforma constitucional. A Constituição foi feita olhando para o retrovisor para não cometer os erros passados, mas aí muita gente aproveitou, e a gente tem os nomes de quem aproveitou ali para fazer uma Constituição para eles. E hoje a gente tem um país que a gente tem, que não vai ter solução enquanto a gente não tiver uma grande mudança. Eu não falo de revolução, que esse é um vocabulário que não entra na minha boca, porque isso não faz parte do meu perfil ideológico, tá bom? Um grande abraço, até a semana que vem.